volta um pouco para aquela questão que o Saldivar falou assim, o paulistano que mora na Zona Leste, que trabalha aqui no centro, se você restringir o automóvel para ele e não der uma contrapartida, como é que ele não vai andar 20 quilômetros? Até na proposta da gente pensar, até uma pergunta para o Wolf, mas da gente pensar um pouco, né? Então, para onde que nós vamos, né? Acho que tem um diagnóstico não só de um organismo, esse organismo cidade, né? Com uma série de problemas, mas essa relação entre as pessoas vão ser um pouco as cidades onde elas moram e vice-versa. Isso. Né? E isso numa escala nacional. E eu queria fazer até um link, né? Você citou um pouco essa fala da Marina, né? Que é uma questão bastante interessante, que no programa de saúde, né? Nas propostas de saúde que nós fizemos dentro das diretrizes de governo da candidata Marina Silva, existe como um primeiro tópico, aquele que seria o primeiro a ser trabalhado, que é a promoção da saúde e a intersetorialidade. E aí já ouvi de algumas pessoas, né, perguntando, mas e qual que é a proposta de saúde? Vocês não vão construir hospital? Vocês não vão... aquela coisa assim, esse ponto parece que é o preâmbulo, mas quando na verdade ele está trabalhando exatamente no... Eu vou fazer com que as pessoas não fiquem doentes, eu vou dar dignidade, eu vou dar cidadania, eu vou trabalhar as políticas integradas para as pessoas terem moradia digna, para as pessoas poderem ter o transporte. Então tem essa questão ainda já indo nas perguntas, né? Para onde, como é que resolve esse tipo de coisa para as grandes sem cidades? Responder a questão, e aí né? a minha pergunta para a situação aqui que a gente tem específica em São Paulo, voltando um pouco para o que aconteceu na sexta-feira passada, né, com um exemplo, né, disso, do momento em que a gente tem que começar a agir, que nós tivemos uma quantidade de poluição associada a um índice muito baixo de baixa umidade do ar, que para mim eu não consigo entender que o índice lá que está estabelecido na resolução fria, lá, de, sei lá, 800 miligramas de ozônio, como aquilo que seria o que você ultrapassa, como é que ele vale para um dia de chuva, para um dia de muito calor, para um dia de muita poluição, se não teria que se pensar, né, porque é uma combinação. E eu me senti mal, eu estava numa sala em que todas as pessoas estavam se sentindo mal, saía na rua, as pessoas estavam se sentindo mal. E pela lei dizendo que devia estar regular. E por que não tem uma medida num momento como esse? Eu posso só dizer uma coisa para você, ó. Eu acho que eu sou um otimista nessa história, porque se a gente colocar essa questão dos limites, a ética, discutir profundamente os aspectos éticos de como, e discutir um pouco de litigância, porque não vai ser na boa que vai acontecer. A história do cigarro conta isso. Agora, como a cidade ficou muito doente, eu acho que as UTIs fizeram mais transformações de vida do que as igrejas, sabia? Quer dizer, quando o cara está lá naquele, infartou, e está torcendo para aquele monitor bater de vez em vez, ele vai pensar a vida dele e falar, pô, eu vou mudar minha vida, eu vou adquirir um hábito mais saudável. E o pessoal, esse experimento trágico, natural, de expor milhões de pessoas numa hora inadequada, talvez tenha dado para a maior parte dos cidadãos, ou se não der agora, vai dar quando piorar o ano que vem, a energia necessária para a mudança. Eu nunca vi ninguém mudar sem estar em uma crise, sabe? É muito difícil. As pessoas mudam geralmente quando perdeu dinheiro, quando... uma doença séria. E nós estamos doentes. Eu acho que a pressão urbana, a cidade vai começar a não tolerar isso mais. E com isso você vai ter suporte político para que um político possa tomar as medidas que hoje seriam altamente impopulares ou inexequíveis, porque não existe o plano B. Não existe o plano B, não existe alternativa ao cidadão. Isso o senhor respondeu a pergunta da Luísa, que ela pergunta mobilização. O que cada um pode fazer para mudar, mas infelizmente existe essa mudança, tem que ser feita porque a gente está passando por um momento difícil. Não se toma essas medidas porque também tudo isso, qualquer medida dançoneira cria, infelizmente, a imagem impopular. Quer dizer, são medidas porque não são situações aprendidas igualmente por toda a população. Evidentemente, quer dizer, você restringir a circulação de veículos, você vai atingir uma grande parte da população de renda baixa
que precisa se deslocar de distâncias enormes para exatamente chegar ao seu emprego. Isso é visto também pelo modelo de transporte. O nosso transporte, ele no todo, ele é simplesmente inadequado. O professor Saldiva deu o exemplo do Transmilênio. O Transmilênio foi uma intervenção drástica urbana, onde o transporte público... É o monotrilhos de Bogotá, né? É isso. O Transmilênio é um corredor de ônibus, cujos ônibus são fabricados em Curitiba. Então, o modelo existe no Brasil. Curitiba são os grandes fornecedores desses ônibus do Transmilênio, e os corredores, desses corredores do Transmilênio, eles têm uma velocidade média de torno de 25 km/h. A velocidade média dos ônibus na cidade de São Paulo é da ordem de 12 a 14 km por hora. Então vejam bem, quem vai se atrever saindo lá da cidade de Tiradentes, pegar um ônibus para chegar no Parque Dom Pedro, para ir pegar um outro ônibus para poder chegar às 8 horas no seu trabalho, ele tem que sair às 5 horas da manhã. E isso, pegando um exemplo de Tiradentes, mas na cidade inteira existe isso. Então se cria duas injustiças. A primeira fundamental injustiça social é que esse indivíduo que acessa esse modelo de transporte, ele infelizmente ele é obstaculizado pelo excesso de carros individuais. Porque todos nós queremos ter um carro. E a prêmio que se dá ao nosso filho, terminou a faculdade e toma um carro aqui, vai dirigir e lotar a rua de São Paulo. Pelo próprio filme que nós assistimos, já existe cada vez mais uma grande parte das pessoas que optariam por ter um carro e que já não querem mais ter um carro. E acho que tem uma outra coisa, que é o carro, acho que é um dado aí complementando o Wolf, se a gente for analisar a quantidade de deslocamentos que existem em média, né, o carro ele é 1/3 do deslocamento. O resto ele é 1/3, ele polui a cidade, ele é uma das principais causas dos grandes congestionamentos, porque ele fica na frente do transporte coletivo, e você tem um outro 40% dos deslocamentos feitos a pé e de bicicleta, mais 30% de transporte coletivo. Então você tem uma prioridade para o carro, para um pedaço menor da população, prioridade de espaço, prioridade de recurso, né? Se for olhar o que se investe e tal. Então acho que tem aí a coisa que eu considero um dos grandes desafios aí, dos vários desafios que nós temos aí para o século XXI, é como é que nós vamos mudar desse modelo que é absolutamente insustentável, que ele já se mostra insustentável, seja do ponto de vista de gerar cidades ou de própria mobilidade, até da própria finalidade. Ele inverte a lógica, né? Porque você não vai mais de carro, né? Então agora você precisa de um carro porque você precisa se descansar no congestionamento. Quer dizer, isso foi a adaptação que a gente fez. E eu acho tem que ser mais confortável. Tem que ser mais confortável, porque você fica muito tempo no trânsito, o som tem que ser melhor, porque você escuta o CD. Eu acho que essa... aula de inglês, né? Aula de inglês aula também. de inglês. Eu acho que esse negócio, eu acredito que eu não acho que o carro não vai desaparecer, mas o problema é que é o uso do carro. Exatamente. O uso tem que ser você tem que desmontar do carro certos valores que ele tem. É a mesma coisa que o cigarro. Quando eu era moleque, para eu virar homem, eu tinha que entrar através de um palito fumegante no mundo do homem. Quer dizer, acendia o cigarro, aparecia uma mulher que eu nunca vi na vida andando em câmara lenta. A mulher que queria entrar no mercado de trabalho tinha o cigarro charme, né? Que ela entrava com um vestido tubinho assim, todo mundo acendia o cigarro para ela. Quer dizer, só que se acende o cigarro não acontece nada disso, você só vai detonar o seu pulmão. O carro, ele tem o que você chama no carro não é só mobilidade, é exclusividade, poder, a mulher de vestido de tubinho continua saindo do carro. Continua saindo do carro e tal. Esse negócio, ele vai ter que ter, no meu entendimento, por isso que eu coloco litigância. Eu acho que o carro devia ter um aviso. Esse carro emite tanto,
a poluição do ar... Desglamorizar, né, professor? Desconstruir um pouco a imagem do carro. Eu não sei se vai ter gente com energia grande, porque, por exemplo, no caso do diesel e das montadoras, as empresas controlaram o governo. Ou seja, o rabo balançou o cachorro. E isso, eu nunca vi um cachorro ser balançado pelo rabo. No Brasil foi. Quer dizer, as empresas mandaram no país, rasgaram a lei e houve um acordo que diga, pague com a sua saúde o que as empresas não quiserem pagar. Gente, a gente está chegando ao final do programa, Saúde Marina. Um último comentário de todo mundo, já agradecendo a participação dos internautas e de todo mundo. Até a próxima edição. Um último comentário do Wolf e Maru. Não, é só deixar um dilema. A gente vai deixar as vias públicas para o transporte coletivo ou para o transporte individual? Porque o que se faz agora, olha, compre um carro a qualquer preço e o carro, para completar a ideia, que vai sobrando pelo seu uso, depois de 2, 3, 4 anos, ele vai sendo expatriado para a periferia, onde ele é utilizado pela população também de baixa renda, que não pode mais andar pelos transportes coletivos, que são barrados pelo excesso de número de veículos que ocupam as vias públicas. Só uma coisinha rapidinha, a gente falou muito aqui de São Paulo, mas que é um exemplo mais macro que a gente tem no país, mas isso pode valer para qualquer cidade grande. Qualquer grande capital do Não, eu acho que São Paulo serve para você não fazer o mesmo erro. Pior que assim, as outras cidades não aprenderam com os erros. É como se essa tragédia de mobilidade urbana não tivesse ensinado para ninguém. Por isso que eu acho que falar de São Paulo significa o que não deu certo. Aliás, a resolução da poluição do ar, ela passa por um zoneamento, acho que não é só carro, a gente falou muito de carro, mas o zoneamento adequado. A nossa política de zoneamento foi eficiente para fazer uma coisa, transformar a cidade numa zona, que é a única coisa que ela fez. Agora, a gente tem que, por exemplo, usar o solo de uma forma mais democrática, compactar as cidades para evitar deslocamento, favorecer a conexão não só de grandes linhas como o metrô, mas também de conectividade maior. Tudo isso é importante. Agora, tudo isso vai ser conseguido. A última coisa que eu queria falar, além de agradecer a oportunidade de estar aqui, é que vamos colocar como tema central do meio ambiente urbano uma coisa que eu chamo de qualidade de vida, saúde e cidadania. Isso vale para o campo também, né, professor? Certamente, para as questões queimadas, vale igual. Pô, o campo... Para encerrar, então, só o que o professor acabou de mencionar, a cidade compacta que ele está apontando é, digamos, o principal elemento indutor de uma lei chamada Lei de Mudança Climática, que foi aprovada pela Câmara Municipal, e vamos ver se chegamos junto com esse projeto. Maru, uma última palavrinha? Uma última palavra, eu concordo totalmente com essa última fala do Saldiva, né? Eu acho que cada vez mais considerar as condições de qualidade de vida das pessoas como o parâmetro, o que pode nos dar um caminho, né, de como que nós vamos resolver essa encruzilhada civilizatória de um planeta que está esquentando, condições cada vez mais extremas, né, de clima. Eu acho que talvez ela seja um dos principais caminhos aí que é inserir não só valores, mas como também práticas, né? O homem na centralidade, a qualidade de vida, a moradia digna, o saneamento adequado. E a cidade resolve o campo. Quem está queimando o campo não é o habitante do campo, é a pressão econômica da cidade. Então qualquer coisa que você fizer na cidade para torná-la mais sustentável vai impactar imediatamente. Quem está desmatando são interesses econômicos da cidade. Então a cidade é o problema e é a solução ao mesmo tempo. A grande maioria dos brasileiros. Então eu acho que olhar a cidade como um centro que drena energia e destrói. Que gera também. As cidades grandes brasileiras, elas vão passando da juventude para a decrepitude sem nunca ter chegado no benefício da maturidade urbana. Quer dizer, ela vai crescendo sob a forma de puxadinho e vai deixando para trás um rastro de vazio e destruição. Eu acho que se a gente começar a pensar a cidade de um jeito mais humano, nós vamos reduzir o consumo de energia do país como um todo,
reduzir a pressão por alimentos como um todo, reduzir a área de pastagem como um todo e torná-la mais eficiente, mais livre. Eu acho que esse seria eu acho que na cidade que mora o perigo. Legal, até a próxima sala de Marina. E agora não fique com os reclames do Plim Plim, aqui não tem comercial.